A abrirem lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29. Carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos tratar sobre quem somos em Cristo Jesus, para que nós possamos ter firmeza da nossa identidade e não sermos levados pelas tendências da modernidade, da pós-modernidade. Estarmos firmes em Cristo é fundamental, assim como é fundamental para você ter segurança que Jesus é o teu castelo forte nas horas das tribulações. Também é fundamental você estar firme em Cristo, para que você não seja levado pelas tendências desse mundo que se posiciona contra Deus. Gálatas 3, versículo 26 ao 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oremos, irmãos, por essa palavra. Amado Deus, obrigado, Pai, porque temos a segurança no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, porquanto não temeremos, não importa o que aconteça, porque o Senhor está conosco. Por isso, a Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e ter dela, ó Deus, a mensagem divina. O Senhor é quem fala na Sua palavra, e é pelo Senhor que nós podemos andar de glória em glória, em sabedoria, crescendo no conhecimento do Senhor. Que mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra nos sirva de purificação, ela limpe o nosso coração. Ela nos faça entender que a opinião do mundo é muito diferente da opinião do Senhor, que nada que as pessoas elas estão tentando se apoiar para ter dignidade não é mérito diante do Senhor, mas o que o Senhor nos traz é a justiça verdadeira, as verdadeiras vestes de justiças que foram feitas pelo Senhor Jesus, e nós possamos, ó Deus, aprender com isso, a termos segurança no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós gostamos aqui na igreja, muitos de nós, não todos, mas muitos de nós gostamos de uma banda chamada Resgate. E tem uma das músicas dessa banda chamada Resgate que ela é intitulada Genérica. Quem conhece Genérica aí? Olha. Então, ela diz assim: cílios postiços e lentes de cores nos olhos, meia de cedo e chinelo de dedo nos pés, flores de plástico e frutas de cera nas mãos. Carmen Miranda, senti que pro samba, mas faz a pose como ninguém. Quem é você? Quase ninguém vê. Quem se deslumbra com plumas de fibra, a não ser você? Quem é você? Só Deus para saber. Volta para a vida e aterriza para a gente te ver. Furo no bolso e no pulso um relógio de marca. Dente cariado, mas hálito de hortelã. Viva o pancake que faz das tuas faces maçã. Tão arrumado, sepulcro caiado, esperando um tonto para te ver. Quem é você? Quase ninguém vê. Quem se deslumbra com plumas de fibra, a não ser você? Quem é você? Só Deus para saber. Volta para a vida e aterriza, para a gente te ver. Essa música fala da aparência como fonte de autoafirmação. Pessoas que vislumbram ganhar aplauso dos outros pela sua artificialidade. Isso tem muito a ver com a identidade. Quando nós não estamos seguros em quem nós somos,
nós precisamos aparentar para as pessoas uma coisa que não somos. Então vivemos nos nossos dias uma crise identitária. E como que isso se demonstra? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela é aquilo que ela faz, aquilo que ela tem, ou aquilo com quem ela se relaciona. Então ela diz: eu tenho trabalho tal, eu sou médico, eu sou corretor de seguro, eu sou bombeiro, eu sou aeronauta, eu sou jogador de futebol. Então as pessoas querem se evidenciar, se autoafirmar, dizendo assim: eu sou tal coisa, por causa do trabalho. Mas outros podem dizer assim, que a sua identidade está atrelada às suas posses. Está vendo aquele prédio, seu moço? Eu sou dono daquele prédio, eu que fiz isso, eu que conquistei aquilo, eu que ganhei o prêmio de melhor publicitário, engenheiro, agrônomo do ano. Muitos, para se autoafirmar, dizem: olha, eu fiz faculdade disso, eu fiz curso daquilo. Ou dos relacionamentos que tem: olha, eu sou amigo do fulano de tal, tal vereador é meu amigo, o prefeito é meu amigo. Você conhece o governador Carlos Massa, Ratinho do Pará? Ele é meu amigo. Rafael Greca é meu amigo. Como se isso fosse fazer a pessoa ter um valor a mais, como se ela fosse ter como se isso fosse dar para ela um lastro maior. Mas as pessoas se tornam cada dia mais artificiais por causa disso. Cada dia mais elas tentam aparentar uma coisa que não são, e elas não sabem mais quem são. E elas deixam um legado destruidor para as outras gerações. A criança chega ali aos 10 anos, e com pais que não sabem quem são, que não conheceram a verdade, a criança chega ali na sua pré-adolescência, ela não sabe se é menino, ela não sabe se é menina, ela não sabe o que ela quer da vida, porque os pais não deram um norte, não deram uma direção, não apontaram o caminho. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro, e quando você não os aponta, eles viram flechas tortas, que vão para longe, e não acertam o alvo como deveriam. Tudo isso aconteceu, porque os homens se afastaram de Deus. A nossa identidade está no fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem nega a Deus, ele dá um tiro no próprio pé. Quando o homem luta contra Deus, ele fere a si mesmo. Ele se afasta da imagem que Deus lhe deu e distorce essa imagem, fazendo com que ela se transforme em coisas muito complicadas, muito terríveis. Porque quando você distorce o que Deus fez para você ser, você vai procurar coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, e isso vai trazer muitos problemas para a sua vida. Mas você não precisa ser assim. Você não precisa ser um desnorteado na vida. Você não precisa ser um genérico. Você não precisa ser uma maquiagem mal feita de uma imitação das coisas da vida, do mundo. Você pode ser autêntico. Você pode ter uma vida autêntica que vem de Deus para você. E como que isso acontece? Quando você tem um verdadeiro relacionamento com Jesus. Um cristão que colocou sua vida, sua confiança, sua esperança em Jesus, ele sabe quem ele é, ele sabe a que povo ele pertence, ele sabe o que ele há de receber na glória. Mas nós precisamos realmente questionar: eu estou confiando com todas as minhas forças e de todo o meu coração no Senhor Jesus? Eu sei quem eu sou em Jesus Cristo? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Quem nós somos em Cristo. Paulo escreveu essa carta à região da Galácia. Era uma carta que era
lida numa igreja, mandada para outra cidade. As cidades de Icônio, Listra, Antioquia, elas foram as cidades-alvo, porque Paulo, ele foi com os missionários, na primeira viagem missionária, evangelizar essas cidades. E as pessoas se converteram. E o pessoal de Jerusalém ficou sabendo disso. E alguns religiosos da seita dos fariseus, que diziam que conheciam, que criam no cristianismo, saíam de Jerusalém para ir até essas cidades, dizer que o cristianismo era um judaísmo aperfeiçoado, e que as pessoas, para que elas fossem realmente cristãs, elas teriam que voltar aos ritos do passado, que elas deveriam voltar às cerimônias e às leis civis do passado, e elas deveriam principalmente se submeter à circuncisão. Lá pelos idos de 49 depois de Cristo, Paulo manda essa carta, antes ainda do concílio de Jerusalém, que, como você sabe, lá em Atos 15, teve um concílio para estabelecer o que os gentios, os estrangeiros, fariam dentro do cristianismo, que eles não precisariam se submeter à lei do Antigo Testamento, porque a lei cerimonial e civil. Por quê? Porque Jesus tinha cumprido essa lei. Mas Paulo, antes disso, se levantou contra esses falsos mestres, para dizer que as pessoas não precisavam se submeter à opinião deles para serem verdadeiros cristãos. O cristianismo está marcado no coração da pessoa que realmente se entrega a Jesus. Então, no versículo 26, nosso apóstolo Paulo, com palavras inspiradas por Deus, diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A primeira questão a ser respondida é quem nós somos em relação a Deus. Quem nós somos em relação a Deus? E Paulo fala que a lei, ela foi dada a nós, como um professor, que é um professor rigoroso, para mostrar que você não é capaz de cumpri-la, de que você é um pecador incapaz, e de que você precisa de um Salvador. Ela serviu de aio para mostrar o cumprimento dessa lei, o Salvador que viria pagar pelos nossos pecados. Então Paulo deixa claro que quando você é guiado pela sua incapacidade a se aproximar de Cristo e a entregar a sua vida a Cristo, então ele fala assim: vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quem nós somos em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. Quem nós somos em Cristo Jesus? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Os judeus se consideravam superiores aos estrangeiros, porque eles acreditavam ter os oráculos, as leis, as cerimônias, mas essas cerimônias perderam sua validade quando Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. Não existe ninguém melhor ou pior, todos nós precisamos de Jesus. E Paulo se levanta contra isso para dizer assim: os estrangeiros, os italianos, persas, árabes, portugueses, alemães, os americanos, são tão alvo da graça de Deus quanto eram os judeus. E eles não precisam se tornar judeus para serem alvo da graça de Deus. Eles precisam entregar a sua vida na cruz, sua vida a Jesus. Então, Paulo fala do privilégio que é ser filho de Deus. Primeiro, você tem alguém verdadeiro para te chamar de pai. Existem pessoas que têm muita dificuldade com a palavra pai, porque elas foram criadas em ambientes traumáticos. Pessoas que sofreram muitas coisas ruins de seus pais. E quando fala, por exemplo, que Deus é pai, a pessoa pensa assim: mas então ele é um carrasco, porque meu pai foi um carrasco comigo. Mas o Pai Deus é um pai diferente de todos os pais humanos. Por melhor que um pai humano se esforce, ele não consegue
ter o amor e o cuidado do Pai Celestial. Você pode orar a Deus através de Jesus Cristo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você tem alguém para chamar de Pai, porque Ele, como Pai, buscou você nos teus pecados, para salvar a tua vida dos teus pecados. Alguém que cuida de você e sabe do que você precisa. Talvez teus pais não te planejaram, talvez teus pais não pensaram em você, mas Deus pensou em você. Deus teceu você lá no ventre da tua mãe, e por mais que esses dois fizeram uma bagunça na tua vida, esse Pai Celestial usou os cromossomos de cada um para gerar você no ventre da tua mãe. Usou a genética de cada um dos dois para fazer você, para que você pudesse ter um encontro com o Pai Celestial. Deus cuida de você, e Deus trabalha na tua vida, levando você por onde Ele quer e cuidando de você naquilo que você mais precisa, que é um relacionamento com Ele. Deus te ama tanto que, como filho dele, Ele não deseja que você se afaste dos caminhos de Deus. Deus te ama tanto que Ele é justo e amoroso para disciplinar você, para chamar você dos teus maus caminhos e para fazer você voltar para junto de Deus. Esse é teu Pai, um Pai que te ama, que te corrige, que cuida de você. E você pode ter esse privilégio se você entregar a tua vida a Jesus Cristo. João 1,12 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muitas pessoas querem dizer que Deus é Pai de todos, porque Deus criou todas as coisas. Uma pessoa pode criar um instrumento musical, uma cadeira, uma janela, mas isso não quer dizer que aquele objeto se tornou o seu filho. E na época dos romanos, nem se fosse concebido era considerado filho. Precisava ser passado por um processo legal para que o pai admitisse que aquele era um filho legítimo dele, senão era considerado um bastardo. Deus criou todas as coisas, mas Ele deixou claro que para você ser filho dele, você precisa receber o seu filho na sua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há como você ser filho de Deus se você rejeita o Filho de Deus. O Filho de Deus nasceu nesse mundo para morrer, para pagar pelos teus pecados, para vencer a tua morte, para te conceder o perdão dos pecados. E Ele envia o seu Espírito, o Espírito de adoção, para entrar no teu coração e aplicar essa obra da salvação e transformar a tua vida de dentro para fora. Deus não faz uma adoção apenas no sentido legal, porque quando nós adotamos alguém, ele vem morar na nossa casa, mas você pode influenciá-lo, mas você não pode mexer no coração dele. Só Deus pode mexer no coração das pessoas. E quando Deus te adota, Deus não apenas te diz assim: você é meu filho. Não, Ele coloca o Espírito do Filho dele dentro de você, e Ele te dá gosto pelas coisas de Deus, e Ele te dá prazer pela vida com Deus. É uma adoção muito mais profunda, porque ela mexe na essência. Então, se você se entregou ao Senhor Jesus Cristo, quem você é em Cristo Jesus? Você é filho de Deus. Somos filhos de Deus. Somos privilegiados porque estamos unidos com Ele. Não importa o que você faça, se você não entregar sua vida a Jesus, você não pode ser chamado filho de Deus. Aqui no versículo 27 a palavra diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Uma outra questão, uma outra característica de quem está em Cristo Jesus. Quem somos em Cristo Jesus? Que o texto está dizendo, além de sermos filhos de Deus, somos membros do povo de Deus. Somos membros do povo de Deus. Nós vivemos num mundo que vive em guerra, por questões raciais, por questões culturais, por questões de gênero, por questões de classe social. Uns defendem luta de classes, outros defendem feminismo, outros defendem o machismo, outros defendem a cor tal, o sexo tal. E esses extremos que têm acontecido na nossa sociedade, de que as pessoas não sabem mais que gênero tem, são decorrentes dessas brigas que o mundo trava para tentar entender quem é. Porque não vai encontrar sua identidade fora de Jesus Cristo. Não tem jeito. Quando você encontra sua identidade em Jesus Cristo, você sabe que você é filho de Deus e você sabe que Ele te fez membro do seu povo. Quando ele fala aqui que nós fomos batizados, ele não está falando apenas do sinal visível. Porque quando você casa, não é a aliança no teu dedo que mostra a tua fidelidade. Não é a aliança no teu dedo que mostra o quanto que você é leal com a tua esposa. É o que está dentro do teu coração. É o amor, é o desprendimento, é estar junto, é acompanhar, é fazer parte, é se comprometer. Não adianta você ter um anelzão que cubra teu dedo. Ele não vai mudar a tua essência. Da mesma forma, o batismo, ele fala de algo muito precioso, que é a aliança que nós temos com Deus. O batismo, ele é um selo, ele é um sinal visível de uma graça invisível que Deus colocou em nosso coração. Mas se nós não tivermos uma conversão genuína, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não confessarmos nossos pecados, se nós não dependermos de Jesus para a nossa salvação, nós não temos um batismo verdadeiro. O que salva é a obra de Cristo aplicada em nosso coração, porque o batismo fala de coisas espirituais, da verdade espiritual que Deus agiu no nosso coração. O batismo fala da regeneração, que você recebeu um novo nascimento. Você era uma criatura contra Deus, oposição a Deus, e agora você recebeu uma nova vida. Batismo fala da união que você tem com Cristo. Com Cristo você morreu, com Cristo você ressurgiu para uma nova vida. Batismo fala do derramamento do sangue de Jesus que nos purifica do pecado. O sangue de Jesus foi derramado e aspergido sobre as nossas vidas. O batismo fala de que você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você é dele. Ele é o dono da sua vida e da sua história. Ainda que o batismo seja importante, ele não é fundamental para a salvação. Ou você acha que o ladrão da cruz desceu da cruz para ser batizado antes de morrer? Ou ele foi circuncidado? Batismo não salva ninguém. Eu poderia fazer um apelo aqui para vocês. Quem sentiu agora a vontade de ser batizado, eu vou jogar água em vocês. Batismo não salva. Não adianta nada vir uma fileira, um monte de gente com batizar aqui e não ser discípulo de Jesus. Precisa ter o coração arrependido e entregue a Jesus. Por isso, muito cuidado, meus irmãos. É fácil você passar por um conselho de presbíteros
e dizer assim: eu creio que Jesus é meu Salvador. Se você responder aquilo que você foi ensinado nas aulas de profissão de fé e discipulado, quem do conselho vai dizer para você assim: não, nós não vamos aceitar por você porque eu duvido que você está falando a verdade. Nós queremos acreditar de todo o coração que você está falando a verdade. Mas você pode enganar muito bem, você pode ser um ator, você pode ser uma pessoa que disse tudo que a gente quer ouvir, mas não é de fato cristão. Você pode falar crentez, você pode usar roupa de crente, você pode usar cabelo de crente, você pode usar barba de crente ou ficar sem barba como crente, mas se você não tiver conversão verdadeira, não adianta ser batizado, não adianta pingar um chuveiro em cima da tua cabeça, e não adianta você ir lá no Rio Iguaçu e entrar lá dentro, porque o que tem que ser é do coração, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Aqueles que foram batizados em Cristo Jesus foram revestidos de Cristo Jesus. Quando Paulo fala essa ilustração, ele é uma das ilustrações que Paulo mais gosta de usar, quando fala de tirar a roupa do velho homem e colocar a roupa do novo homem. Esse revestimento, ele fala de algo muito importante. Ele fala da nossa identidade última. Eu sou cristão. Se você não tiver trabalho, se você não tiver família, se você não tiver filhos, se você não tiver esposa, esposo, se você não tiver um lugar para morar, quem você é? Alguns vão dizer: eu não sou ninguém. Mas eu sei quem eu sou cristão. Eu posso não ter nada, mas eu sou cristão. Eu sou de Jesus. Eu sou um pequeno Cristo andando nessa terra. Eu posso não ter nada, mas nada do que eu tenha, ou ninguém com quem eu me relacione, é quem eu sou. Eu sou de Cristo. Não importa o que aconteça na minha vida, eu sou de Cristo. Nós dependemos dele e sabemos que precisamos dele. Quando você veste uma roupa, você tem uma dependência dela. Você sente frio, você precisa de roupa. Você quer esconder suas vergonhas, você precisa de roupa. Isso é dependência. E isso também é proximidade. Nenhum outro objeto fica tão perto de você quanto as tuas roupas. Elas estão coladas no teu corpo. Dizer que você se revestiu de Cristo é dizer que você tem intimidade com Cristo, que Ele está constante. Não tem como você caminhar e pensar que não está usando nada. Eu estou andando por aí, eu olho minha roupa, vejo se ela está boa. Não tem como você andar pela vida revestido de Cristo e imaginar e viver como se Ele não estivesse ali. Se você se reveste de Cristo todos os dias, você tem consciência de que Cristo está com você a cada momento. Você foi liberto da cadeia do pecado, e agora você precisa viver como livre, liberdade. Ou você acha que um prisioneiro da cadeia saiu do cadeião e quer continuar usando roupa de presidiário? Você saiu lá, vai continuar ainda, passou o teu tempo da tornozeleira eletrônica lá, você ainda quer continuar? Não, porque eu gostei, bem massa, cara, a gente usa essa tornozeleira aqui, fica um negócio diferente. Não, e essa roupa aqui, cara, ela fica muito legal assim, roupa de presidiário, velho. Eu tô aqui mostrando para vocês que eu quero um emprego, mas eu sou presidiário. Não, aquela velha roupa não quero mais. Se você realmente quer ser livre, você não quer mais viver com a roupa de presidiário. Se você se revestiu de Cristo, você não quer viver mais com a roupa do pecado. Pode acontecer, e acontecem pecados em nossa vida, mas eles não são o hábito da nossa vida. Quando nós nos revestimos de Cristo, quando nós fomos batizados, mostrando que nós somos membros do povo de Deus, nós vencemos aquilo que separa o mundo.
nós nos tornamos unidos em Jesus Cristo. Ele diz: não pode haver judeu nem grego. Muitas das disputas que existem no nosso mundo são raciais, culturais. Quando ele diz que não existe judeu ou grego, não quer dizer que ainda os judeus não podiam circuncidar, ou que os gregos tinham que se tornar como judeus. Não. Eram povos diferentes, com costumes diferentes, com falas diferentes, com jeitos diferentes, mas ambos os povos buscando e adorando a Deus. Se você é um asiático que gosta de dormir 8 horas da noite para acordar 5 horas da manhã, porque você se converteu a Cristo, você não precisa ficar igual um ocidental dormindo meia-noite. Se você é um asiático e gosta de comer sopa com bastante pimenta, e porque você se converteu agora, você tem que comer macarronada bolonhesa. Não, você continua com a sua cultura, mas a sua cultura vai ser moldada pela cultura de Cristo. E é isso que torna belo o céu. O céu é belo porque vai ter o africano, porque vai ter o oriental, porque vai ter o do Oriente Médio, porque vai ter o europeu, porque vai ter o escandinavo, porque vai ter os dos Balcãs, porque vai ter o pessoal da América do Norte, Central, América do Sul, das ilhas. Vai ser belo porque vai ter esse colorido, esse verdadeiro colorido, não o colorido do mundo, o colorido de um povo de várias raças, tribos e nações, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Então nós não precisamos viver em disputas, porque um gosta da bandeira tal e o outro está da bandeira tal. Nós não precisamos viver em disputas também dentro da igreja, no que se refere à classe social. Ele diz: nem escravo, nem liberto. O cristianismo não fez uma declaração de abolir a escravatura. Tanto é que naquela época, pessoas, não é a mesma escravidão que houve na época dos descobrimentos ali dos africanos, mas muitas pessoas trabalhavam para as pessoas como escravos, como servos, pela disposição do coração delas. Elas não queriam ter a sua própria propriedade, e elas trabalhavam para as outras de coração. Mas o cristianismo trouxe uma mudança nas relações dentro dessa realidade. Tanto é que Paulo escreveu uma carta que está na escritura a Filemão, falando a respeito de um servo chamado Onésimo, que era um escravo que tinha fugido da casa, tinha feito um prejuízo para o seu senhor, e foi embora de casa, e se encontrou com Paulo lá numa das suas prisões, e Paulo estava mandando ele de volta convertido, e dizendo para Filemão tratar ele com amor, e Onésimo ia servi-lo como ao próprio Paulo, e era para Filemão receber ele como se fosse o próprio filho de Paulo. As relações, elas poderiam ter diferenças, mas elas aconteciam no amor de Cristo. Nós não temos pessoas da classe só da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, da classe E. Nós deveríamos alcançar pessoas de todas as classes, desde a pessoa da condição mais humilde, até a pessoa da condição mais abonada. A igreja não é lugar de só empresários. Vamos ter o culto só dos empresários. Vamos ter o culto agora só do pessoal carente da igreja. Nós não podemos repetir o que a igreja fez durante a história, separando brancos de negros, separando pobres de ricos. A igreja contribuiu muito para essa mentira, que é essa luta nós contra eles. Isso que se vende na política, a igreja contribuiu muito, porque a igreja não soube ser acolhedora com todas as classes.
E não fazer diferença porque o cara é nordestino, ou porque o cara é sulista, porque o cara é do norte ou do centro-oeste, porque é da África ou porque é do Japão. Não fazer diferença porque a pessoa sabe fazer uma coisa e não sabe o fazer. Não fazer diferença por causa de picuinhas. E nós muitas vezes perdemos, saímos todos perdendo porque não nos entendemos como um único povo. E a luta dos sexos? Não pode haver homem ou mulher. Aí o homem oprimiu, usavam as mulheres nas fábricas porque ganhavam menos, as crianças porque ganhavam menos, oprimiu essas pessoas, e de lá surgiu um movimento que, ao invés de ser equilibrado, se tornou um movimento revoltado, que fez com que houvesse uma briga de sexos, de gêneros, e na década de 60, com a filosofia da liberação sexual, explodiu no mundo toda essa perversidade erotizada, sexualizada da nossa sociedade, porque não entenderam que Deus não fez homem e mulher um mais importante do que o outro. A mulher não foi tirada do calcanhar do homem, do pé do homem para ser pisada. A mulher não foi tirada da cabeça do homem para governar sobre o homem. A mulher foi tirada da sua lateral, da sua costela, para andar do lado do homem. Andar do lado. Ser a sua auxiliadora, ser a sua companheira. Estar ao lado. Então essas brigas, elas não são decorrentes da verdade. Elas são decorrentes da mentira. E o povo de Deus não pode viver assim, meus irmãos. Nós precisamos ter uma visão coesa da igreja. E quando nós criamos barreiras uns com os outros por causa de coisas mínimas, como trabalhar num retiro e daí brigar por causa de equipe de cozinha, brigar por causa de equipe de louvor, uma coisa tão pequena, e as pessoas querendo se orgulhar como se fosse delas aquilo, quando na verdade foi uma graça de Deus. Nós precisamos amadurecer, porque nós somos membros do mesmo povo, e não ficarmos nesse tipo de disputa irrelevante, fútil, pequena. E por fim, meus irmãos, no versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8,17 que nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Os judeus achavam que eles seriam os únicos herdeiros da promessa, e aí eles começaram a dizer para Jesus: nós somos filhos de Abraão, nós não somos filhos de uma prostituta, nós somos filhos de Abraão, nós somos da descendência eleita, como é que se diz que nós somos escravos? Jesus diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês procederiam como Abraão procedeu. Abraão se alegrou quando ele viu o meu dia. Quando eu fiz uma aliança com ele lá em Gênesis 15, ele olhou para o futuro e disse: é assim que o Senhor vai fazer? O Senhor vai pagar pelos nossos pecados? Que maravilhoso isso é incrível! Mas quando Jesus veio para os judeus que se achavam eleitos de Deus, o odiaram e quiseram matá-lo. Cuidado, meu irmão, para que você não pense que porque você é filho de crente, membro de uma igreja cristã, que isso te garante que você é descendente de Abraão. Os verdadeiros descendentes de Abraão são descendentes espirituais. Se não houver uma entrega espiritual da vida a Jesus Cristo, você pode ser filho de quem você quiser. Pode ser filho do presbítero, do pastor, do diácono,
você não é filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, você tem que entregar a tua vida a Jesus Cristo. Então, se nós somos de Cristo, quem nós somos? Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros daquilo que Deus nos prometeu, de que a salvação, o céu, o perdão dos pecados, a comunhão com Deus, ela foi concedida a nós. Promessas feitas há muito tempo, que nos aproximam de Deus. Então, qual é o teu lugar na eternidade? Você é filho do Deus Trino, você é filho do Pai, você é filho de Deus. Qual é o teu lugar na sociedade? Você pertence a um povo, o povo de Cristo. Qual é o teu lugar na história? Você faz parte de um povo comprado e remido ao longo da história. Você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus, você é povo de Deus e você é herdeiro de Deus. Quem você é em Cristo? Você é filho de Deus, você é povo de Deus e você é herdeiro de Deus. Então, por que viver uma vida fútil, uma vida sem sentido? Por que viver baseado na opinião do teu vizinho, da tua vizinha, dos teus irmãos de igreja? Por que viver baseado em opiniões do mundo? Por que se vangloriar porque comprou carro tal, tem casa tal, tem não sei o quê? Por que se vangloriar do teu emprego, do teu salário? Por que se vangloriar de que você é amigo do fulano de tal? Você acha que isso te constitui alguém mais importante? Você é filho de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu convido você hoje a entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você possa receber na tua vida essa certeza de que você pertence a Deus, de você é filho de Deus, Ele te ama, Ele é o líder desse povo, e Ele tem uma herança preciosa para você. Não viva uma vida de mentiras, viva uma vida autêntica. Como disse C.S. Lewis, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle de nós, mais autênticos nos tornamos. Pois Ele quem nos fez. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Entregue-se a Cristo, entregue-se a Deus, e você será pela primeira vez autêntico. A tua personalidade será verdadeira e não uma cópia daquilo que você vê por aí. Que Ele seja a tua garantia e não você mesmo. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Amado Deus, muitas vezes nós somos ludibriados por aquilo que o mundo tenta nos implantar no coração, de que nós precisamos aparentar alguma coisa, ter um relacionamento com alguma pessoa importante aos olhos do mundo, ou trabalhar em alguma função especial, para que nós sejamos reconhecidos na sociedade. Porque eu faço isso ou faço aquilo, porque eu prego assim ou assado, ou porque eu tenho a igreja com tantos membros, ou mesmo no ambiente da igreja, há uma competição para cada um querer aparecer mais. E nós precisamos nos arrepender, Senhor. Que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que nós enfeitamos, por tudo aquilo que nós queremos aparentar, quando na verdade nós não somos nada. Basta
um pequeno dia que adoecemos, pequeno dia que paramos no hospital para a gente ver como a gente não tem nenhuma segurança em nós mesmos, como nós somos frágeis. Livra-nos da mentira que pregamos ao nosso próprio coração, de que pelo que fazemos ou pelo que temos somos alguma coisa. Que nós possamos entender que o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a nossa identidade. Nós somos cristãos, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Naquela festa celestial das bodas do Cordeiro, no final de tudo, só estarão lá os que foram revestidos da justiça de Cristo. Que o Senhor, ó Deus, nos faça ter alegria dessas vestes que o Senhor fez para nós. O Senhor deu o Cordeiro de Deus, o supremo sacrifício foi dado para cobrir a nossa vergonha. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que agraciados, nós estamos transbordando de presentes do Senhor. As bênçãos espirituais não param de descer sobre nós, e nós só pensamos em murmurar, Senhor, e nós só pensamos em olhar os defeitos dos outros. Quebra, Senhor, o nosso coração, nos humilha diante de Ti, Senhor, e nos faz contar as bênçãos que são inúmeras, nos faz perceber quanto o Senhor tem nos dado. Tira os nossos olhos do pecado e coloca os nossos olhos no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo, a direção, o carinho e o amor do Espírito Santo seja sobre todos vocês, amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar por mais um instantezinho. Quero passar os avisos.